Bem, eu quero desejar a todos uma boa noite. Olha a Martinha chegando aqui, Martinha Assis Oliveira. Tenha uma boa noite, Martinha. Estou assinando para você. Meu boa noite para que nós possamos dar prosseguimento a esse estudo. Hoje nós pretendemos entrar, finalizando a parte da Anunciação e desse cântico de Maria. Olha o Igor aí chegando. Com o objetivo de chegar ao nascimento de João Batista. Chegaremos lá. Dona Lúcia, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Anjos. O Igor que chegou há pouco. A Sandra Mota chegando. Boa noite, Anjos. Boa noite, Lúcia, minha querida Lúcia, lá de Areia Branca, que nos acompanha, perdão, semanalmente aqui conosco, né, Lúcia? Se tiver alguma necessidade de intervir, viu, Lúcia, fique à vontade. Não é? Nós sabemos que você também conhece bastante, é uma das, talvez, das grandes pioneiras do Espiritismo em Areia Branca, com certeza. Não é? Mas nesse nosso centro do Estado. Boa noite, Adriana, minha querida Adriana, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, também pode intervir, viu, Adriana? Adriana, Anjos, vocês que estão sempre aqui a nos dar esse prestígio. E o nosso estudo, ele avança agora, porque nós estamos falando, gente, não sei se vocês perceberam, desse cântico que é muito mais conhecido no mundo cristão, mais especificamente no mundo católico, tá? Que é o Magnificat, que é um canto que é atribuído a Maria, e ele foi extraído justamente desse texto aqui do Evangelho de Lucas, do capítulo 46, do capítulo 1, versículos 46 a 56. São 11 versículos em que Maria dá a resposta a... Olha a Rosa chegando aqui. Dá a resposta a Isabel, a sua prima, né, quando ela chega e lá para visitá-la, e com ela fica lá durante 3 meses. Após o 6º mês de gravidez dela, ela chega lá, ela resolve ir até a sua prima Isabel, após saber, né, do anjo Gabriel, que Isabel havia engravidado e que iria dar à luz a João Batista, o precursor de Jesus, aquele que vinha antes de Jesus para anunciá-lo. Então ela fez esse cântico. Eu vou repetir o cântico para que vocês lembrem. Talvez a pessoa narrando, recitando assim, da pessoa não lembre, mas se vocês, quem é católico e tiver o hábito de fazer ou ter devoção a Maria, Maria Santíssima, vai lembrar perfeitamente desse cântico. No versículo 46 do primeiro capítulo até o 56, o versículo 56. Diz assim, olha, vou repetir para vocês. E disse Maria para Isabel: minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava, pois de hora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com seu braço, dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração. Depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria, aí finalizando, ela finalizou aí, né, para sempre, e sua posteridade, no caso aí, tem outras tradições que dizem que é para séculos, e séculos sem fim, amém. O versículo 56 diz assim: e Maria ficou cerca de 3 meses com ela, com Isabel. Depois voltou para sua casa. Tá? Então nós vamos analisar tudo isso aqui, a materialidade, o fato acontecido, o fato que de fato aconteceu, né, porque foi um fato narrado pelo evangelista, né, que ele teve essas informações, uma vez que ele era um médico, e ele andou com o nosso querido Paulo de Tarso,
mas teve contatos com Maria. E Maria então narrou isso para ele. Ela lembrou e passou essa informação para Lucas, que então colocou na sua narrativa evangélica. Dona Marlene, seja bem-vinda. Andréia, tudo bem? Espero que você tenha assistido da semana passada para dar sequência aqui, viu? Então, em resposta a Isabel, nós vamos trazer agora o fato como realmente se sucedeu, tá? Então, em resposta a Isabel, Maria entoa esse cântico maravilhoso, que muito nos ensina esse canto. Conhecidíssimo em toda a cristandade por sua primeira palavra latina, que é o Magnificat, né? Que Magnificat significa grandeza, a grandeza de Deus. Então, todo o cântico, ele reproduz pensamentos do Velho Testamento, sobretudo dos Salmos. Quem for buscar os Salmos, nós vamos trazer alguns trechos de Salmos aqui para que vocês possam lembrar. Se Isadora, seja bem-vinda. Assistiu, né, André? Graças a Deus. E veja como é que está a internet de vocês aí, se aqui também está bem, viu? Como é que está a situação. Reclame que nós estamos aqui acompanhando. Então, logo no primeiro versículo, né, nós temos a preciosa lição que diz assim: minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Essa é a sequência do cântico. Então ele acrescenta assim: temos aí, portanto, a nítida distinção entre alma, veja, só para a gente buscar o fato e entendê-lo, trazê-lo para a nossa realidade. Então, ela faz aí a perfeita distinção entre a alma, que é a psique, tá? E o espírito, o pneuma, tá? Que vem do grego. E que Paulo também vai distinguir de acordo com a filosofia platônica, porque ele era um dos. Tinha um pezinho na filosofia platônica. E, por exemplo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer, quando ele suplica a Deus, assim, que nos santifique o Espírito. Está se referindo aí ao pneuma. Tá? E a alma, psique, né, a psique, e o corpo, soma. Então, vê aí que nós temos os três estágios, né, que compõem o homem, o ser humano. Tá? O corpo, o perispírito e o espírito, tá certo? Então, na filosofia paulina, a psique é o princípio das emoções sensíveis, tá? Na paulina, né? Ou seja, na filosofia, no entendimento de Paulo, e o que hoje chamamos de corpo astral ou perispírito. Veja que o psique, no caso para Paulo, nós trazemos para a nossa nomenclatura atual, trazida pelo Espiritismo, passando primeiro pela psicanálise, trazemos para o psique, tá? Corpo astral ou perispírito, que é a nossa linguagem atual. Olha, Jack Joy, a Selma Mendonça, sejam bem-vindas. Dona Creuza também chegou. Sejam bem-vindas, tá certo? Isto é, o princípio agente, né? Ou eu. O princípio agente do princípio, ou eu da personalidade, que é o perispírito. É o eu da personalidade, que é a parte que é exterior, digamos assim, ao espírito. E pneuma é o elemento espiritual, ou eu, né? O consciencial da individualidade, o espírito individual, o indivíduo. Na sua epístola aos Hebreus, ele no capítulo 4, versículo 12, ele também vai colocar assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, dividindo até os nervos e as ligações da alma com o espírito, discernindo as disposições e os pensamentos do coração. Olha, Paulo dizendo isso, tá, na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Então ele já está falando aí, né, distinguindo alma e espírito. Veja que são, para ele, 2 colocações diferentes. Há ainda outros passos escriturísticos que confirmam esse ponto de vista. Um deles, né, está lá no Velho Testamento, Antigo Testamento, Daniel, capítulo 3, versículo 86, que diz assim: louvai-o, no caso a Deus, né, louvai a Deus, espírito e almas dos justos. Veja que ele já está fazendo essa acepção, almas dos justos, está se referindo aí ao espírito. Então, em sua mão, ele acrescenta: está a alma de todos os vivos e o espírito de todos os homens. Aí está em Jó, capítulo 12, versículo 10. Se há o corpo psíquico, de alma, no caso,
há também o corpo espiritual, de espírito, né? Que é o corpo do espírito. E na primeira epístola aos Coríntios, Paulo vai dizer, no capítulo 15, versículo 44, que o homem de alma e o de espírito, ou seja, fazendo a distinção. Tá? Então nós vamos perceber aí que lá no Evangelho nós vamos encontrar essa separação. Tá? Não é uma invenção da doutrina espírita. Tá? E lá está na primeira epístola também aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, ele dizendo também assim. E em Judas, capítulo 19, ele vai dizer que estes são os que se separam a si mesmos, que têm alma, mas não têm espírito. Tá vendo? Sempre fazendo essa distinção. Tá? É para a gente fazer essa aqui, não somente nós aqui espíritas, mas já nos evangelhos nós vamos encontrar essa separação, essa distinção entre o perispírito, o espírito e o corpo. E agora voltemos para Maria. Maria, com toda a clareza filosófica, né, que ela podia até não ter cultura, mas ela era sábia. Um espírito elevadíssimo, portanto muito sábio, apesar dos espíritos elevados, assim, eles têm a sabedoria, tá certo? Podem não ter a cultura da época ali, porque há uma limitação física ali que dificultou, né, as situações para que ela tivesse acesso. Até por ser mulher, ela não iria ter cultura, né? Não seria uma pessoa aculturada. Mas ela tem sabedoria. E na sua sabedoria, ela vai dizer uma coisa interessante. Ela vai empregar corretamente os tempos dos verbos, tá? Na sua afirmação, dizendo assim: minha alma, no caso a personalidade, tá? O que é o eu, o ego, engrandece. No presente do indicativo, ela falando isso, tá? Engrandece o Senhor. Porque o meu espírito, aí é a individualidade, falando da individualidade, tá? Que é o ser, né? O espírito, se alegrou, tá? E aí ele vai falar, acrescentar, alegrou em quê? Em meu Deus Salvador, ou em Deus meu Salvador. Por quê? Porque ela primeiro fala do presente, depois ela fala no outro tempo, que no passado presente. Se alegrou agora. Tá? Veja que é interessante essa colocação. Então a razão da alegria dela é o prêmio recebido da descida do grande Espírito em seu ventre. Quem seria esse grande Espírito? O Jesus, né? A centelha, ele vai falar a centelha divina, quer dizer, como se Deus ali estivesse adentrando nela, né? Então ela manifesta ali espontaneamente a sua humildade verdadeira. Ela se coloca realmente pequena em relação àquele que vem através dela. Tá certo? Olha que coisa interessante, né? Por isso que ela coloca de forma interessante. Ela transfere toda a benevolência à graça divina. Ou seja, é Deus que está concedendo essa graça para ela. O fato dela estar recebendo esse momento da divindade, né, de receber o grande Espírito, no caso a centelha divina, tá certo? Para ela é uma benevolência da graça divina. Ela está recebendo um presente, uma concessão divina, né, que baixou seus olhos, tornou-a pequena, né, à pequenez de sua escrava. Chegou até ela, né, e ela se sente escrava, ou seja, faça de mim o que tem que ser feito. Isso é uma coisa interessante para que a gente possa analisar do ponto de vista psicológico. Olha a Jaqueline Tavares chegando aí também, o Gilvan chegou, a Enéas Neto também está por aqui também, o Gilvan, todos estão chegando aqui. Sejam bem recebidos. A André está colocando abençoada, Maria, realmente, abençoada, pode colocar. Olha o Sérgio chegando através da sua casa de peças, Monteiro Autopeças. Sandra entrou também, acabou de entrar. Nossa querida Sandra, tudo bem? Muito bem. Então, essa razão dessa alegria é porque ela se sente nesse momento de tal forma alegre e exaltada do ponto de vista da satisfação, dizendo que todas as gerações a denominarão de bem-aventurada. Olha que coisa interessante, né? Ela tinha já essa ciência que futuramente ela seria reconhecida como bem-aventurada por ter recebido essa graça do alto de receber em seu ventre o grande Espírito, Jesus. Jesus. Tudo bem, né, Sandra? Deus te abençoe.
Continue conosco, viu? Então ela mesma, Maria, ela não se diz humilde. Olha que interessante que eu estava falando semana passada para vocês. Porque o humilde, ele não se reconhece humilde. Ele não se diz humilde, tá certo? Por quê? Porque ele não tem essa pretensão, tá, de se colocar ou colocar em si virtudes que ele não percebe, né? É realista quem é humilde. Então ela mesma, porém, não se diz humilde. Quem se julga humilde revela em si já um orgulho de ter uma virtude, uma vaidade de se julgar virtuoso, porque não há. Dona Marlene fala que saudade de todos vocês, realmente, né? Dona Marlene, também estou com saudades de todo mundo. E ela acrescenta ainda na condição de se colocar pequena. Ela se coloca pequena, ela diz apenas pequena, ela não fala humilde. Embora pareçam palavras sinônimas, mas não. Né? Pequenas no sentido de estatura, né? Moral, espiritual. E coloca ainda mais sem valia. Tá certo? É nesse momento, essa situação de pequena é sem valia, ou seja, tem sem valor algum, digamos assim, para a sociedade. Imagine que numa época daquelas, né? Numa época em que em que a mulher tinha quase nenhum valor, né? Vocês podem não estar lembradas, as mulheres, mas a mulher não tinha sequer o direito de levantar os olhos dentro do templo lá. Se ela tivesse interesse em saber alguma coisa, buscar algum entendimento de alguma explanação, alguma explicação feita, alguma colocação, né, de palestra ali, ela não podia perguntar a ninguém. Ela deveria esperar chegar até em casa e perguntar ao próprio marido. Veja a condição da mulher naquela época. Então, ela tem a graça, a divina graça de receber, anunciada através de um anjo que vem anunciar que ela vai receber em seu ventre o Espírito, né, Jesus, que já disse que é Jesus, Deus conosco. Olha só que coisa fantástica, né? É preciso a gente entender essa grandeza toda desse momento, dessa sensação, dessa mulher virtuosa que era Maria. Tá? Então, conforme o Salmo 31, 7, que diz assim: vibrarei de alegria, tá no Salmo, viu? Vibrarei de alegria e gozo por causa de tua bondade, pois olhaste minha miséria. Então, já no Salmo, nós vamos encontrar essa informação, que ela traz de volta em seu cântico. Veja que tudo aquilo que ela está dizendo desse cântico, que nós acabamos de ler, é tirado de alguns trechos, de algumas passagens do Antigo Testamento. Essa daí é uma delas. E acrescenta ainda ela no seu cântico: porque o poderoso me fez grandes coisas. Então era habitual ser designada a divindade por um de seus atributos, tá? Naquela época, ou todo o onisciente, onipotente, não é? Onipresente, ou onipotente, que é o todo-poderoso. Então ela usou esse termo que já era trazido do Antigo Testamento, não é? O poderoso. Um outro motivo de louvor, nós estamos falando do louvor dela, né, naquele momento de alegria que ela estava exaltando em resposta a Isabel. Tá? E ela diz assim: olha, Deus exerce, aliás, não é ela que vai dizer, nós estamos tentando trazer esse esclarecimento com a contribuição fantástica, maravilhosa do nosso querido Carlos Torres Pastorino. Então ele diz que Deus exerce sua misericórdia nas sucessivas encarnações dos que o temem, que está lá também, né? Ou seja, dos que são fiéis à sua lei e o servem. Tá? Por que a gente tem que trazer isso bem claro? Porque essa história que as pessoas falam o tempo todo, de temer, ser temente a Deus, não é ter medo, tá? Dos seus castigos, da sua mão pesada, né? Da sua justiça, tal. Não é isso, tá? Não se deve temer Deus, não. Tem que, no caso, respeitar. E nesse caso, respeitar não é também um sinal de temor, de medo, não. É um sinal de respeito às leis, né? Como nós tememos, né, a justiça aqui, somos pessoas obedientes às leis, nós não infringimos as normas de trânsito, nós respeitamos a faixa de pedestre, nós respeitamos os sinais, né? Nós paramos
para o animal atravessar, né? Nós não roubamos, nós não matamos, nós não infringimos de qualquer forma as leis. Então, aí é uma maneira de respeitar, de se dizer assim, eu sou um cidadão, tá certo? Um cidadão pacífico, um cidadão correto, pleno e consciente dos meus deveres para com o outro e para com a sociedade. Então, isso é sinônimo de temer, nesse sentido. Está entendendo? Então, por isso que é importante chegar a isso. Então, ele diz assim, olha, sua misericórdia nas sucessivas encarnações dos que o temem, ou seja, daqueles que são obedientes às leis, tá certo? E também o servem, ou seja, faz a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Leia-se então, por exemplo, no Salmo 103, o versículo 17, dizendo assim, olha, e também vai estar em Deuteronômio, no capítulo 7, o versículo 9, assim, Yahvé, no caso Jesus ou Jeová, mantém sua misericórdia aos que o amam, olha, aos que o amam e não o temem, os que o amam e lhe cumprem seus mandamentos até 1000 gerações. Essa questão de 1000 gerações é um número, né, grande, só para dar a ideia de eternidade. Então vocês vejam, né, que há essa diferença, não existe esse negócio de temor. É preciso que a gente tenha esse entendimento e até deixe de usar essa palavra, esse tipo de expressão, temente a Deus. Não, temente a Deus não encaixa. É preciso tirar essa história de temente, tá certo? Então, nós claramente vemos aí que se trata de 1000 no sentido de muitas, de eternidade, né? Encarnações, né? Gerações são várias, né? Quando ele fala em gerações. Quando vocês encontram gerações, falando em gerações na Bíblia, tá certo? Entenda-se encarnações, tá certo? Então, da própria pessoa, né? As próprias gerações são as gerações, ou seja, as encarnações daquele que teme, aquele que ama, aquele que obedece, aquele que serve a Deus, tá? Então, ele fala e não se refere absolutamente a filhos e netos, tá? Ele fala das próprias encarnações, tá? Tanto assim é que no versículo seguinte ele vai acrescentar assim: retribui diretamente aos que o odeiam. Não retardará o pago ao que o odeia, retribuir-lhe-á diretamente. Logo, o que ele quer dizer, só pode tratar-se então aí de 1000 renascimentos, 1000 reencarnações da própria criatura que o ama. Amar significa obedecê-lo, servi-lo, respeitá-lo, as suas leis. E também lhe cumprir os mandamentos, ou seja, fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Não é? Amar o próximo, servir, né? Fazer o bem, tá certo? Essa é a vontade de Deus. Tá? Então é importante que nós tenhamos isso em mente, para que nós continuemos o entendimento. Então, Maria continua no seu cântico dizendo: Deus dispersa, é o cântico dela, viu? Sempre buscando lá no Antigo Testamento. Deus dispersa pela força do seu braço, que é uma repetição do eufemismo do Salmo 119, versículo 16, os que têm pensamentos soberbos no coração. O braço significa, assim, a justiça, né? Conforme verificamos mais uma vez, o coração é a sede dos pensamentos, não das emoções, dos pensamentos. Então, realmente, sendo Deus a humildade máxima, tá? Veja que é interessante a gente lembrar isso. Por que nós precisamos ser humildes? Porque precisamos ser, como disse, sugere o próprio Cristo, ser perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. E dentre as perfeições de Deus, inclui-se a humildade. A humildade suprema, máxima, acima de qualquer humildade humana. Então Deus é a humildade suprema, a humildade máxima. Então, sendo Ele essa humildade, os orgulhosos jamais podem sintonizar com suas vibrações. Não tem como. Daí dizer-se, mediante uma imagem, Deus não ama os orgulhosos. Olha, a colocação é desagradável, né? Dizer que Deus não ama, porque Deus ama a todos, tá? Mas é como se dissesse assim, que não há sintonia entre a humildade suprema, a humildade máxima, que é Deus, com aquele que tem orgulho, ou seja, não encaixa a vibração, tá? São padrões vibratórios completamente distintos, tá certo? Lourdinha chegou, a Lene também, sejam bem-vindas, tá? E ele ainda prossegue. Ela
fez descer os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Olha aí, voltando novamente para essa questão da humildade, que é fundamental a gente entender. Nós vamos encontrar em Reis, no livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, versículos 5 e 7, no Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 14, no Salmo 148, versículo 6, e em Jó, capítulo 5, versículos 11, 12 e 19, e no capítulo 22, versículo 9, dizendo assim: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, conforme também se encontra em Salmos, capítulo 34, versículos 10 e 11, e no capítulo 107 de Salmos também, versículo 9. Tudo isso aqui é para mostrar a importância de fazer essa relação entre a humildade e o orgulho, tá? Mostrando que a humildade é a personificação de Deus. Quanto mais humildes nós somos, mais próximos de Deus nós estamos, porque Deus é a humildade máxima, tá? E quem é orgulhoso não encontra sintonia, não consegue. Por isso nós temos que estar fugindo o tempo todo do orgulho, modificando tudo isso que atrapalha a nossa vida, a nossa felicidade. Então queremos mais uma vez aqui chamar a atenção para a afirmação clara, bem clara, embora esteja implícita, tá? Ela não está assim escancarada, está nas entrelinhas, tá? Das vidas sucessivas ou reencarnações no Evangelho, tá? Quando o evangelista traz e os escritores, no caso a atribuição é a Moisés, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando fala em gerações, né, nas gerações daquela pessoa, está se referindo a reencarnações. Porque ele não se refere a filhos, netos, bisnetos, não. Se refere sempre a gerações daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que seguem os mandamentos de Deus, ou aqueles que não seguem também, né? Daqueles que insistem em permanecer descumprindo os mandamentos e desrespeitando a lei. Tá? Então, é só para deixar bem claro aí que nas entrelinhas está implícita a reencarnação. E é um raciocínio que a gente encontra diante dos fatos, como diz o Carlos II Pastorino, verificando que numa mesma existência os poderosos raramente perdem seus tronos na mesma existência, não é verdade? Não é? No máximo eles só perdem quando morrem, porque geralmente os poderosos, né, reis, rainhas e tal, só quando desencarnam. Tá? E se vocês perceberem, mesmo os políticos, presidentes e tal, eles saem da presidência, mas eles permanecem ligados, tá, àquele mesmo padrão do presidente. Pode não ser mais presidente, mas participa até do conselho de presidentes, participa de outras coisas vinculadas à presidência do país. Então, numa mesma encarnação, muito raramente, mas é muito raramente mesmo, um poderoso, né, ele perde a sua condição de poder, tá certo? Não perde o trono. Mas os humildes, eles não são exaltados, né? Quase nunca na mesma encarnação também não são exaltados também. Como é que vai fazer isso? Como é que essa promessa de Deus, através de Jeová, de que os humildes serão exaltados e os poderosos serão rebaixados, como está colocando aqui o Cântico de Maria? É preciso que esteja implícito aí o advento, o fato, a teoria, pelo menos, da reencarnação. Tá? E aí nós encontramos. Da mesma forma que os famintos muito dificilmente enriquecem, nós sabemos disso. E pouquíssimos são os ricos que perdem a fortuna. Não é verdade? Um ou outro acontece isso. Olha a Isolda chegando aqui. Ela chegou e eu nem acenei para ela, mas vou acenar aqui. Isolda, seja bem-vinda. A Neide Almeida também chegou. Né? Seja bem-vinda, viu? E participe. Tá? Faça seu comentário, faça algum questionamento, nós estaremos aqui para tentar extrair para vocês alguma coisa da sua dúvida, tá? do seu interesse. Logicamente, o máximo dentro do assunto. A Adriana está aqui colocando: muita gente confunde humildade com pobreza material. Adriana, é uma colocação interessante mesmo, né? Humildade não significa roupa rasgada, sujeira, né, miséria. Não é isso. A humildade olha, a Leila chegou agora, hein, Leila? Mas chegou, importante que está conosco, viu?
Humildade, na realidade, viu, gente, é o se colocar na condição de igualdade perante todos. Olha que diferença, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas não é só dizer isso. Não é só dizer isso. É assim agir. Tá certo? É dessa forma. Nem se achar melhor, nem se achar menor. Tratar a todos de forma igual, com respeito, com consideração. Não importa, viu, Leila? O importante é que você esteja conosco. Trabalhar é cumprir uma lei da natureza, uma das leis morais da vida, o trabalho. Que Deus abençoe a você, seja bem-vinda. Ainda tem meia hora para a gente estudar. Tá ok? Não é, Adriana? Concorda comigo, Adriana, com essa colocação? Então, as afirmativas de Maria nesse sentido e dos demais textos citados, né, que nós citamos do Velho Testamento, apresentam esses fatos como normais e habituais. Ou seja, ele, claro, fica bem claro que a miséria, a situação de fome e tal, é normal desde aquela época que nós estamos vivendo ainda. Ainda assim, existem os poderosos, aqueles que não têm a menor preocupação com os que estão na camada social mais inferior, não têm a menor preocupação, e tem também aqueles que estão nessa camada inferior e que jamais, dentro daquela mesma encarnação, irão conseguir ficar ricos. Não é? Um ou outro sai daquela situação, tá? Mas, de forma geral, o rico permanece rico, o pobre permanece pobre. O pobre desencarna pobre, o rico desencarna rico. É assim que acontece numa mesma encarnação. Então, como é que são essas promessas? Em que momento iria acontecer isso que está dizendo aqui? Naturalmente, somente numa reencarnação futura, ou em futuras reencarnações, que é o que está também dizendo de forma implícita aqui. Tá? Obrigado, dona Marlene, Deus abençoe você também. A Sandra Mota está colocando aqui, Edilson, ouvi de um católico que Maria não foi enterrada, ela subiu aos céus com o corpo físico. Fale um pouco sobre isso. Desculpe ter achado engraçado. Não faz, viu, o menor sentido isso acontecer. Tá certo? Por que não faz? Porque seria a derrogação das leis de Deus. Tá? Deus elaborou, fez, estabeleceu, estatuiu as suas leis e ele não as derroga. Porque se derrogasse, nós já aprendemos isso, né? Sobre os atributos divinos, as qualidades que Deus não pode deixar de ter. Então, quando Deus ele faz as suas leis, ele estabelece que elas são estáveis e imutáveis. Ou seja, elas não podem ser mudadas. Uma vez que mude a lei para beneficiar um ou outro, significa instabilidade, desequilíbrio, privilégio, descaracteriza, portanto, a justiça suprema de Deus. Então, isso aí, nossa querida Sandra, não faz sentido, tá? Pode até subir. Hoje sobe, vai ao céu, mas de avião, de asa delta, né, de balão, de foguete para os espaços, pode acontecer, mas naquela época não havia essa possibilidade. E ainda assim, não fica lá porque a dificuldade é muito grande para estar num outro planeta, a não ser que já tenha condição para isso. De certa forma, é uma simbologia, né, que o católico não consegue explicar, tá certo? A Francimeire chegou, olha, Francimeire, quanto tempo não a temos conosco, mas pelo menos virtualmente você está aqui, né? Franci, Deus te abençoe, viu? Fique conosco. Todas as quintas, viu? Nós estamos aqui fazendo esse estudo do Evangelho. Também às quartas-feiras, nós fazemos o ESD às 8 horas da noite. E nas quintas o estudo é às 19, às 7 da noite aqui. Viu, Franci? Deus te abençoe, fique conosco. Então, nós lembramos aqui uma outra coisa que é interessante. Essa sensação de normalidade que se tinha tanto antigamente quanto atualmente, em relação à situação de miséria, de sofrimento, de dor para alguns e de opulência, né, de grandeza, de fortunas para outros, é uma situação que acontece desde vários tempos. Não é uma coisa atual, tá? Que a gente agora começa, agora está tudo assim, tudo uns mais sólidos, mais ricos. Não, não é de hoje. Hoje até está bem melhor a situação. Embora nós saibamos que haja ainda muitas pessoas, muitos, milhões de pessoas que passam fome. Mas faz parte de todo esse processo, tá? Porque, como ele está dizendo aqui, os orgulhosos serão rebaixados, os pequenos, né? Os humildes serão exaltados. Tudo isso
É um processo que vai ocorrer no tempo certo, a depender das suas atitudes, das suas proposições individuais de cada um diante da vida, diante do outro. Então concluímos nesse momento que isso se refere às vidas sucessivas. Isso é um fato. Quem teve um trono numa existência regressará à Terra na vida seguinte, em geral, em posição humilde e vice-versa. Nesse caso, humilde, ele está falando aí já no sentido que Adriano colocou, de miséria, de uma situação material inferior, uma posição social menor, menos poder, tá certo? E quem transcorreu uma existência a lutar contra a fome, né, voltará na seguinte encarnação, na seguinte vida, cheio, muitas vezes, de bens, tá? Mas os ricos serão despedidos da vida espiritual para a terra, vazios de bens, como está lá. Ou seja, eles voltam, né, sem bens, tá certo? Esta é a única interpretação que podemos dar a essas palavras que nós acabamos de ler. Se o não fizermos nesse momento, vamos verificar que os fatos reais que observamos todos os dias desmentem as afirmativas categóricas das Sagradas Escrituras. Não é porque tudo isso vem sendo dito há muito tempo, há milênios sendo dito, e nunca acontece. Né? Se fosse só numa encarnação, a gente já via que logo de cara que a Bíblia é uma furada, não tem nada ali de verdade. Então, para ser a palavra de Deus, como é decantada em prosa e verso nas mais diversas denominações religiosas de origem cristã, para ser sagrada é preciso que haja verdade. E para haver verdade é preciso extrair ali da letra, né, que ela é temporal, ali a letra, e mata se nós nos ativermos somente, e tão somente ao fato ali, né, que fica preso àquele momento, àquele contexto. Nós precisamos extrair dela a letra, da letra o espírito, né, a transcendência espiritual que nelas se encontram. Ok? Então Maria vai citar, só para lembrar, a seguir, a esse momento, a manifestação da miséria de Yahvé. Perdão, da miséria não, da misericórdia de Yahvé. Tá certo? Sandra, se você não entendeu, viu, pode colocar aí, né, aquilo que você questionou há pouco, ok? A Deide falou que concorda, a Adriana disse que concorda também com o que eu falei, tá? Muito bem. Então, ele vai citar também, no caso Maria, a misericórdia de Jeová para com Jacó. Veja que está falando do Deus de Israel. Né? Quando se fala do Deus de Israel, refere-se a Yahvé, Jeová, que por incrível que pareça, como nós já estamos sabendo, se refere ainda também a Jesus. Tá? Jesus que veio depois, mas é o mesmo Espírito superior aqui entre nós. Só que em todos esses processos anteriores, ele estava na condição Espírito, não estava encarnado. Encarnou como Jesus depois, lá como nós já temos a informação, né? Que agora nós vamos entrar breve. Primeiro vamos tratar do nascimento de João Batista. Então, ela vai colocar aí essa manifestação segundo a promessa feita pelo próprio Abraão. Anotemos que a esposa de Abraão, não sei se vocês se recordam, quem tem algum conhecimento bíblico, era Sara, tá certo? E a respeito dela, diz a Cabala o seguinte: fica sabendo que Sara, Hana, ou Haná, a Sunamita e a viúva de Sarepta, cada uma delas possuiu por seu turno a alma de Eva. Olha, Yakut e Reubeni, número 8. O que está querendo dizer isso aí? Só para lembrar, tá? Quando fala que a promessa feita a Abraão, né, da misericórdia para com Jacó, no caso para com Israel, né, temos que lembrar que Abraão, a esposa dele, era Sara. E a Cabala vai falar dessa situação de Sara e das outras, né, de Hana, de Ana e de Sunamita, né, que era a viúva de Sarepta. Cada uma delas possuía por seu turno a alma de Eva, ou seja, elas eram reencarnações de Eva. Olha que coisa interessante. Da primeira mulher, segundo a informação bíblica. Então, o evangelista, ele vai encerrar, no caso Lucas, vai encerrar o episódio desse cântico de Maria. Tá? Olha, Amanda Santana chegando. Amanda, não sei se é a primeira vez que eu vejo você por aqui, Amanda.
mas seja bem-vinda, viu? Entre nós. Tá? Então, vamos assim encerrar esse episódio com a notícia de que Maria ficou, lembra, nós falamos sobre isso, 3 meses com Israel, melhor, com Isabel. E regressou depois para onde? Para a sua casa. Olha que coisa interessante, vamos chegar até aí. Embora Lucas narre o episódio do nascimento de João, após ter dado notícia do respeito, melhor, do respeito não, do regresso de Maria, é de supor-se que ela tenha permanecido ao lado da parenta até depois do nascimento de João. Não é verdade? A gente tem que supor isso, porque ela teria que ir, já que ela foi lá e permaneceu 3 meses, né? Ela ficou, pelo menos, depois que nasceu, ajudando Isabel a tomar conta. Né? Porque quando ela chegou lá, já estava no 6º mês. E lá ficou cerca de 3 meses. Certamente não sairia às vésperas do grande evento que era o nascimento de João. Mas o procedimento é típico desse evangelista. Né? Ele sempre tem essa maneira de terminar um episódio antes de começar outro. Então ele finaliza. Né? Finalizou ali, que aí é como se ele estivesse trazendo, como hoje vocês veem nas séries de televisão. Né? Que tem um episódio, narra, aí fechou ali. Aí na série seguinte dá um retrospectozinho e nem sempre começa daquele ponto que parou, né? Começa de outra situação. Não é verdade? Então, mais ou menos o evangelista fazia isso. Então é típico dele fazer esse encerramento, deixar fechado para retomar depois. Então ele vai falar da prisão de João Batista no capítulo 13, versículo 19 e 20, antes de começar, por exemplo, a narrativa do batismo. Veja, como é que ele pode falar da prisão? Mas é típico disso, ele vai e vem. Ele leva, né, o leitor a um futuro, depois ele traz o leitor de volta ao passado, para mostrar que situações ocorriam naquele... É como novela, como série, vai lá e vem cá. A gente tem que estar atento para essas situações. Então, note que Maria, ela regressou, olha que colocação, para a sua casa, não é? E não para a casa de José. Veja que a narrativa lá, bíblica, está dizendo assim. Note que Maria regressou para a sua casa e não para a casa de José. Isto por quê? Porque ela não era casada ainda com o José. Ela não tinha casado ainda. Portanto, ela tinha que voltar mesmo para a sua casa. Mas o que representa ainda simbolicamente essa casa? Vamos trazer. Tá certo? Tami também chegou. Tá? Sejam bem-vindos vocês que estão chegando, viu? Então, sobre o aspecto profundo, agora nós vamos buscar agora, gente, o Espírito, a transcendência desse cântico de Maria. Sobre o aspecto profundo, aprendemos que a intuição, Maria, lembra? Estou falando do aspecto espiritual da coisa, né? Um aspecto assim, interpretativo, transcendente da situação. Então aprendemos que a intuição, no caso Maria, ela glorifica o Senhor pela decisão de receber essa graça, a descida dessa graça sobre ela, convicta da pequenez dela, porque ela conhecia a sua realidade subjetiva. Então, ela fala dessa realidade subjetiva. Um momentinho que a minha garganta deu pane aqui, viu? Vou tomar... Olha a Luci chegando, Luci Oliveira. Sejam bem-vindas. Quem fala muito tem essas coisas, né, gente? Então, nós vamos trazer aqui esse momento, né? Porque ela fala isso diante da magnificência divina, né, de Deus, né? A grandeza de Deus em atender às criaturas. Que coisa linda, né? Porque Deus é grande. Deus é gigante. É muito mais do que isso. Estou colocando assim para a gente ter uma ideia. Tá? Olha o Petrônio aqui entrando. Seja bem-vindo, Petrônio Garcia Moreno. Então ela fala isso para mostrar para a gente que Deus atende a pequenez, a ínfima pequenez. Ele é gigante, ele é grande, é incomensurável, mas ele vai até o menor de todos para atender, para servir, porque Deus é a extrema humildade. Lembra disso? É um grande servo, é Deus. Tá? Então, essa atenção de Deus para com as suas criaturas é fantástica. Então, ela é inspirada, essa intuição,
pelo eu supremo. Né? O que é o eu supremo? É a centelha divina, é a luz, né, que parte de Deus, que está dentro de cada um de nós. Né? E canta ela a alegria da próxima unificação com o Cristo interno. Ela se encontra com o Cristo interno. Ela está proporcionando a si mesma já essa alegria antecipada, né? A manifestação cósmica da divindade. Então ela estende esse seu louvor pelos benefícios recebidos em vidas anteriores, tá? Em que ela teve outras, né? Manifestando-se aí, assim como pela felicidade que fruirá aquela que advirá no futuro, né? Nas próximas encarnações, até já desde essa mesma encarnação. Então ela já vai relembrar aí que só os humildes e pequenos receberão a aventura do grande encontro, por causa da sintonia, não é? Humildade, a pequenez, que ainda volta-se para a humildade, né? Por que somente esses aí encontrarão com farão esse grande encontro? Porque vai haver a sintonia. Quanto mais nos tornamos humildes, lembrem-se disso, mais facilidade teremos de ir ao encontro de Deus. E encontramos-lo aqui dentro de cada um de nós. Tá? Porque os ricos, coitados, os ricos, os orgulhosos, cujo Deus, no caso, é o dinheiro, e os soberbos, os orgulhosos, cujo Deus é o próprio eu, né? É o pequenino e transitório eu, o ego dele, não conseguem penetrar no recinto humilde e oculto do coração. Não vão até lá, eles têm medo. O que só pode ser feito quando há renúncia total a tudo. Tudo externo, tudo mundano, inclusive ao próprio eu personalístico, que é o próprio ego. Enquanto não se faz isso, gente, não vai. E aqui não quer dizer, quando a gente fala assim de rico e pobre, nós não estamos falando do rico e pobre do ponto de vista material, não, somente. Não. Porque existem os pobres orgulhosos. Existem os ricos humildes. Então teremos que fazer essa distinção também. Tá? É importante que nós tenhamos isso em mente. Tem ricos que se colocam na mesma condição dos outros. Porque a única coisa que ele tem a mais do que os outros, olha, não é interessante isso? Ele sabe disso. A única coisa que eles têm a mais do que os outros é dinheiro. Só. Olha, nada. Em relação ao pobre, a única coisa que ele tem a menos em relação ao rico é isso, dinheiro também. Como o dinheiro não pertence a ninguém, é apenas transitório, é uma transição, é um bem administrável que deverá ficar por aqui, ninguém leva, então nós todos somos iguais, temos que ter essa noção, tá certo? Então ele relembra, no caso ela relembra, esse fato, tá certo? Né? Dessa importância de se tornar humilde, ela se coloca pequena, e ela permanece com Isabel, inclusive ajudando-a com a sua presença, a realizar esse mergulho. Olha, nós estamos buscando aí extrair esse lado interessante. E depois, novamente, ela se recolhe em seu íntimo, que é o regresso à sua casa, como diz o evangelista. Para quê? Para a meditação profunda. Não somente ela retorna para a casa material dela, mas para a sua casa íntima. É esse o lado que a gente tem que fazer. Uma vez que a gente se exalta, uma vez que a gente entende a graça recebida, tudo aquilo que o Deus nos concede, que para muitas pessoas é milagre, nós não podemos esquecer de nos recolher à nossa intimidade, ao nosso eu interior, para agradecer, para meditar, para guardar os acontecimentos que virão. Né? Porque essa graça é a força, é a energia que a gente recebe. Para quê? Para os enfrentamentos que virão no futuro. Lembram? Quanta dificuldade Maria passou depois que recebeu o Cristo? Até esse momento estava tudo bem para Maria. Dá para vocês perceberem isso? Até esse momento dessa anunciação, do nascimento, tudo, nem no nascimento, né? Porque antes do nascimento ela já estava sendo perseguida. O Cristo não tinha um lugar para nascer, não é? Então, Maria e José receberam orientação para ir embora. Então, é interessante que a gente lembre disso. Né? Parecia tudo bonito, não é? Receber essa graça, Maria alegre, satisfeita, se sentindo agraciada pela suprema divindade, que estava dando a ela aquela benesse, aquela benevolência de conceber em seu ventre nada mais nada menos do que Jeová, Yahvé, o Deus de Israel, em seu ventre. Então ela se sentia naturalmente
assim, maravilhada, satisfeita, profundamente agradecida. A Neide está pedindo vibração para ela. Ela está um pouco angustiada, né, Neide? Vamos vibrar sim por você, tá bom? Temos outro rapaz que pediu para a gente fazer uma vibração que foi internado hoje. É um colega nosso lá de Curitiba. Nós temos um contato e ele pediu preces também, porque ele foi internado hoje no hospital com Covid-19. É só para lembrar a vocês, gente, que a pandemia não acabou. Não acabou. Tá certo? Muito pelo contrário. Nós estamos começando a ter, já tem na Europa, já está lá, está todo mundo aflito, já está se fechando tudo de novo lá. Segunda onda pesada. E aqui está chegando também. Tá? Nós já estamos sabendo que os leitos aqui no nosso estado já estão a 80% de ocupação novamente. Não é à toa, viu? Não se fala muito porque nós estamos em época de campanha. Os políticos não têm o menor interesse agora de afastar o povo. Eles querem que o povo chegue, né, para eles. E o povo está indo atrás, desprotegidos, sem prevenção nenhuma, fazendo aglomerações. Tenhamos cuidado com isso, viu, gente? Então vamos agradecer agora, nós chegamos até aqui, porque a próxima situação vai ser o nascimento de João. Nós quisemos trazer de volta tudo isso para vocês, para que vocês possam perceber a importância de a gente ir e vir nesse momento para o entendimento desse processo de Maria, né? E todo esse sentimento de alegria, de satisfação que ela teve, e desse cântico do Magnífica, que é cantado na igreja o tempo todo, mas é para mostrar a alegria de Maria, a alegria de receber, através do anjo, a mensagem de que receberia em seu ventre Jesus. Tá certo? Mas ela recolheu-se, finalizando o evangelista, no versículo 56, ela se recolhe à sua intimidade, à sua casa, agora para refletir e se preparar para as situações porvindouras, tudo que irá acontecer futuramente. E não foi pouca coisa e nem sempre foram situações de alegria. Tá? Nada, Adriana, que é isso. Deus abençoe vocês, cada um de vocês, na sua vida, nesse momento, né? Que a paz possa envolver cada coração, que Jesus possa fazer parte do seu dia a dia, da nossa querida Neide Almeida, que está passando por esse momento de angústia. Que Deus a abençoe, que Deus a proteja, que lhe dê toda a compreensão nesse momento difícil, sabe? Porque nem sempre aquilo que a gente passa e que parece ser desagradável, nem sempre é coisa ruim. Às vezes é uma preparação que a gente está recebendo do alto, né, na situação, para que nós possamos valorizar algo que nós não valorizávamos ou não estamos valorizando. Pensemos, reflitamos interiormente, tá? Porque tudo que acontece conosco tem uma razão de ser. É preciso se preparar, se abrir para entender esse momento, mas principalmente não se deixar levar. Então, em agradecimento a todos vocês por esse momento de estudo, de compreensão, de extração desse espírito transcendente, a tirar da letra a interpretação para o sentimento, para a emoção, voltada para o alto, para o Cristo, para Deus. Enfim, né, nós vamos fazer uma prece. Lembrando novamente, a pandemia não se foi, tá? Ela está apenas numa trégua, volta já para nós, tá? Nós precisamos estar preparados para não nos deixarmos levar por ela novamente, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou fazer agora uma prece. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois que a vós pertencem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que a vossa paz, a vossa doce paz, permaneça conosco, invada os nossos corações, que as tuas bênçãos se derramem sobre a nossa irmã Neide, sobre o nosso irmão Altair José, que é esse nosso irmão de Curitiba, que foi internado com Covid. Que todo o amor desse momento possa ser direcionado
né, na forma de fluidos, na forma de bênçãos, na forma de energias positivas para cada um de vocês que aqui se encontram. Muita paz nos seus corações, muita luz e até o nosso próximo encontro. Já na próxima terça-feira teremos Evangelho de Eurípides às 9 da manhã. Todos os dias, às 9 da manhã, o Evangelho Café com Luz. Tá? Às 17 horas, a conversa fraterna. Em outros horários, palestras com convidados, não é verdade? Todo mundo já sabe. E quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, o nosso estudo do ESD. E novamente na quinta retomaremos às 19 horas com o nosso estudo do Evangelho. Tá? Muita paz para vocês, muita luz. Até mais. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite.